Uma boa noite para quem nos acompanha nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Lei Maria da Penha predomina sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre que a vítima de violência for mulher. Sara Niederauer. O ministro Ribeiro Dantas, relator do tema, ressaltou que a Lei Maria da Penha não impõe limite de idade e deve ser aplicada sempre que houver violência baseada no gênero dentro do ambiente familiar. Não cabem honorários em cumprimento de sentença de mandado de segurança individual. Supremo Tribunal Federal analisa caso que define se empresas de um mesmo grupo podem ser incluídas na cobrança de uma condenação trabalhista. Carolina Cassola. Nesta primeira sessão, o relator ministro Dias Toffoli leu o relatório do processo. Os votos devem começar a ser apresentados na próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro. E ainda, a STF analisa a ação que questiona a regra do indulto natalino editado em 2022. Agora são 6 horas e 16 minutos, o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O STF começa a julgar a possibilidade de inclusão de empresa do mesmo grupo em condenação trabalhista. Quem explica é a repórter Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta quinta-feira o caso que vai definir a possibilidade de empresas de um mesmo grupo econômico serem incluídas na fase de cobrança de uma condenação trabalhista, mesmo que não tenham participado do processo na Justiça do Trabalho e de seu julgamento. A discussão é feita no recurso extraordinário 1387795, com repercussão geral reconhecida. Nesta primeira sessão, o relator ministro Dias Toffoli leu o relatório do processo. As partes e as entidades admitidas para colaborar com informações também se manifestaram. Os votos devem começar a ser apresentados na próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro. O recurso em análise foi apresentado pela Rodovias das Colinas S.A. contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que entendeu ser possível sua inclusão na execução trabalhista de outra empresa do mesmo grupo, sem que tivesse participado do processo de conhecimento. Isso permite a penhora ou bloqueio de bens para garantir o pagamento da dívida trabalhista pela qual a outra empresa do grupo foi condenada. Em maio de 2023, o relator determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem desse tema. A decisão atendeu o pedido da Rodovias das Colinas e visou preservar a segurança jurídica. Conforme o ministro, o assunto é alvo de divergências nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E o Supremo Tribunal Federal iniciou hoje a sessão virtual do plenário para o período de 14 a 21 de fevereiro. Em destaque na pauta estão temas como a competência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para editar normas sobre a importação e a comercialização de cigarros com aditivos, as regras do indulto natalino editado em 2022 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e o prazo para contagem de parlamentares para fins de participação de candidatos em debates eleitorais. No recurso extraordinário com agravo, a Companhia Sul-Americana de Tabacos questiona a resolução da Anvisa que proíbe a importação e a comercialização de produtos derivados do tabaco que contenham substâncias ou compostos definidos como aditivos, os cigarros eletrônicos, por exemplo. A ação direta de inconstitucionalidade 7390 questiona a regra do indulto natalino editado em 2022 pelo então ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, e segundo a Procuradoria-Geral da República, a norma teria ampliado de forma excessiva e desproporcional o alcance do benefício. E na ação direta de inconstitucionalidade 7698 é questionado o prazo estabelecido pelo TSE para a contagem do número de parlamentares de cada partido no Congresso Nacional para efeito da participação de candidatas e candidatos em debates nas emissoras de rádio e também de televisão. Também estão na pauta 34 ações penais contra réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E o STJ decide que honorários pagos pelo perdedor do processo ao advogado do vencedor não podem ser fixados na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança individual. Quem explica é o repórter Breno Zonta. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os honorários de sucumbência, aqueles que são pagos pelo perdedor do processo para o advogado do vencedor,
não podem ser fixados na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança individual. A tese foi estabelecida pela primeira sessão da Corte sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. A decisão vale mesmo que da sentença resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos. O tribunal destacou que o mandado de segurança, por lei, não comporta a condenação em honorários e que o cumprimento de sentença é somente uma fase do processo, tendo a mesma natureza que ele. Além disso, o STJ entende que no caso das execuções individuais de sentença em ação coletiva, é cabível a condenação ao pagamento de honorários. No entanto, o caso julgado versa sobre o cumprimento de mandado de segurança individual, portanto, sem honorários. Com a definição da tese, podem voltar a tramitar os recursos especiais e agravos em recurso especial que estavam suspensos à espera da fixação do precedente qualificado. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. No próximo bloco, o STJ decide que a condição de ser mulher é suficiente para que seja aplicada a Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica. E ainda a STF estipula prazo para a criação de comitês de políticas penais. Agora são 6 horas e 22 minutos. Voltamos já. Radar da Justiça. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o retorno do ex-deputado federal Daniel Silveira ao regime semiaberto. Na decisão, Moraes rejeitou pedidos mais amplos da defesa do político, que tentava obter a liberdade condicional ou o enquadramento de Silveira nas condições do indulto natalino do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Silveira foi condenado pelo Supremo em 2022 a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo aos atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e a instituições como o próprio STF. Na decisão, o ministro determinou ainda que seja recalculada a pena e que Daniel Silveira ainda tem a cumprir. No regime semiaberto, Daniel Silveira deverá se apresentar diariamente na colônia agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Matos, em Magé, no Rio de Janeiro. Silveira já tinha cumprido pena em regime semiaberto neste local em 2024. Em dezembro, ele recebeu aval da Justiça para passar ao regime aberto, mas foi preso novamente, apenas 3 dias depois, por descumprir as regras da liberdade condicional. Agora são 6 horas e 23 minutos. Repetitivo define que Lei Maria da Penha prevalece sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente quando a vítima de violência é mulher. Confira agora com a repórter Sara Niederauer. Foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada sempre que a vítima for mulher, independente da idade. Em casos de violência doméstica, essa lei predomina sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A decisão ocorreu no julgamento de um homem acusado de violentar suas filhas menores. O Tribunal de Justiça do Pará determinou que o caso fosse julgado pela Vara Especializada em Violência contra a Mulher, posição mantida pelo STJ. O ministro Ribeiro Dantas, relator do tema, ressaltou que a Lei Maria da Penha não impõe limite de idade e deve ser aplicada sempre que houver violência baseada no gênero dentro do ambiente familiar. Da agência Rádio Web, Sara Niederauer. Pelo menos 15 estados, incluindo Minas Gerais, têm até o dia 25 de fevereiro para formalizarem a criação de comitês de políticas penais nas respectivas localidades. Previstos no plano Pena Justa, os comitês são espaços de governança que reúnem atores ligados à pauta criminal, como, por exemplo, representantes do judiciário, executivo e participantes de movimentos ou organizações ligadas à questão penal. Essas estruturas estão presentes atualmente em 11 estados. O prazo final para a criação dos comitês foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 347. De acordo com o STF, os comitês devem ser criados em 15 dias a partir da publicação da decisão que homologou o plano com prazo de contagem iniciado em 10 de fevereiro. A criação e o desenvolvimento dos comitês vêm sendo fomentados pelo CNJ por meio do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas e também pela Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Agora são 6 horas e 26 minutos. No próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros.
Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Juízes do Acre participam de curso de formação e aperfeiçoamento no Distrito Federal. Cristina Mara. As 8 novas juízas e juízes do Poder Judiciário do Acre participaram do curso na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados nesta semana em Brasília. A capacitação é o módulo nacional do curso de formação inicial. Na ocasião, os magistrados conheceram a estrutura e a demanda dos órgãos superiores da Justiça e realizaram visita técnica. Justiça Paulista divulga cronograma de implementação do EPROC. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça de São Paulo iniciou a implantação do EPROC pelas varas do Juizado Especial Cível dos Foros Regionais do Butantã e Tatuapé. O cronograma de implantação foi anunciado em reunião do Comitê Interinstitucional para acompanhamento do novo sistema informatizado. A transição começará no dia 31 de março. Juizado Especial Carioca realiza quase 1.000 audiências nos últimos 2 anos. Cid Marcos. O Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos do Rio de Janeiro realizou, de janeiro de 2023 a dezembro de 2024, mais de 320 plantões em estádios de futebol, arenas e espaços culturais, garantindo o atendimento jurídico nos eventos esportivos e artísticos. Nos últimos 2 anos, o atendimento somou 972 ocorrências, com 959 audiências realizadas. CNJ retoma a ação pelas meninas e mulheres em Marajó. Sandra Pedrosa. O Conselho Nacional de Justiça vai promover, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará, a 3ª edição da Ação para Meninas e Mulheres do Marajó. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro, as ações vão alcançar 3 municípios do Marajó Ocidental: Breves, Bagre e Melgaço. A programação inclui palestras e rodas de conversa, abordando formas de combate à violência doméstica e familiar e a violência sexual contra meninas. Agora são 6h29. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Até segunda-feira.